Nós vamos ter a partir de agora uma conversa com o médico cardiologista Paulo Márcio, ele que também é o presidente da Associação Piauiense de Medicina, nos atende por Skype. Doutor Paulo Márcio, bom dia, muito obrigado por atender aqui os telespectadores da TV Cidade Verde, os ouvintes da Rádio Cidade Verde também. Doutor Paulo Márcio, o senhor concluiu que o isolamento social é a maneira mais fácil nesse momento, mais rápida e mais eficiente de evitar a proliferação dos casos de coronavírus aqui no Piauí. Elas foram tomadas no momento certo, na sua opinião, e devem ser mantidas? Perfeito. Bom dia a todos, né? O isolamento social foi uma medida corretíssima, não apenas no Brasil, não apenas no Piauí, como no mundo inteiro. Essa virose que hoje acomete boa parte do mundo, ela tem uma capacidade extraordinária de disseminação e de transmissão. Com isto, as medidas de prevenção e de isolamento têm um impacto espetacular na redução de mortalidade da doença, porque permite que os sistemas de saúde se organizem para poder receber os pacientes acometidos da virose. Ou seja, a proporção que as pessoas vão adoecendo, elas vão sendo incorporadas e atendidas adequadamente nos diversos serviços de saúde no Brasil, no Piauí e no mundo. Doutor Paulo Márcio, quando o senhor fala na defesa do isolamento, a gente no estado do Piauí tem que ficar preocupado não só com a nossa realidade própria, mas as relações com outros estados. E a gente tem aqui do lado o estado do Ceará, que é o terceiro em números de casos. Isso é preocupante? É totalmente preocupante, né? Você perceba que o Ceará saiu totalmente da curva do Nordeste. O Nordeste estava sendo acometido lentamente numa curva que a gente chama de achatada, e isso é favorável, porque dá tempo dos serviços de saúde se organizarem para poder receber os pacientes. E, de repente, o Ceará dispara agora com 350 casos e a gente recebe sinais de colegas médicos, de entidades médicas do Ceará, de que a situação lá está caminhando para uma superlotação dos hospitais por síndrome respiratória aguda, muito provavelmente coronavírus. A curva do Ceará, ela impacta, né, violentamente no Piauí, porque historicamente o Piauí tem relações culturais, comerciais com o Ceará. Haja visto que alguns pacientes já da região da Parnaíba, né, aquela região do norte do estado do Piauí, já estão acometidos por essa virose. Inclusive, um dos casos de óbito é daquela região. Doutor Paulo Márcio, sobre o isolamento ainda social, o senhor acha que o Brasil consegue conter a contaminação do coronavírus ampliando esse isolamento social e não fazendo o que às vezes é sugerido pelo presidente, o isolamento vertical, deixando isoladas apenas as pessoas acima de 60 anos e que têm histórico de doenças crônicas, prolongando esse tempo, essa curva realmente se achata e não sobrecarrega o sistema? Perfeita pergunta. O isolamento vertical, aquele feito só para as pessoas de risco, e é importante a gente orientar as pessoas que existem pacientes, existem indivíduos que estão apresentando risco de desenvolverem formas graves dessa doença. A saber, são 6, né? Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, pessoa que tem alguma imunossupressão. Quer dizer, uma pessoa que tem câncer, que tem alguma doença que baixa a imunidade ou que faz uso de algum remédio que causa isso, pessoas que têm doença do pulmão, especialmente quem já fumou ou os pacientes asmáticos, pessoas doentes do coração, que são os cardiopatas, são os cardíacos, né? E os diabéticos. Esses indivíduos, e por último, aqueles pacientes que têm mais de 60 anos. Esses pacientes representam o grupo de doentes que mais estão complicando. A saber, vamos analisar o Brasil, não precisa a gente ir para nenhum lugar do mundo, não. Vamos analisar o brasileiro. Qual brasileiro está morrendo com essa doença? 90% dos pacientes que morreram no Brasil, e ontem totalizaram 136 casos, com mais 2 que foram confirmados do Piauí, ontem mesmo, mas ainda não foram incorporados na estatística, são 138, 90% tem mais de 60 anos. É claro, existem pacientes entre 20 e 39 anos, existem pacientes entre 40 e 60 anos que tiveram complicações ruins, lamentavelmente. Mas no Brasil, a faixa etária acima de 60 anos é alvo de maior complicação. E ainda, 85% dos pacientes têm algum desses fatores de risco que eu
que eu citei, e mais principalmente a doença cardíaca. 70% dos pacientes que tiveram óbito no Brasil tinham alguma doença cardíaca como predisposição para desenvolver a doença. Assim sendo, esses pacientes precisam ser isolados, mas não basta só eles estarem isolados, porque se o filho deles sai para trabalhar, ou o neto sai para a escola e contrai o vírus, esse vírus é trazido de novo para dentro do seio familiar, e esse indivíduo idoso é acometido. Mas, doutor Paulo, os jovens não estão morrendo tanto no Brasil, tá certo, porque a doença está começando e os sistemas de saúde estão conseguindo incorporar os jovens doentes. O problema, doutor, é quando o jovem adoecer e não tiver mais leito de UTI para ele. E essa realidade é gritante. No Brasil, hoje são 56 mil internações, pacientes internados com síndrome respiratória aguda, quer dizer, pacientes que estão com falta de ar. Quase 5% desses já é Covid positivo com diagnóstico confirmado. E o Covid, ele desenvolve, que essa coronavírus, desenvolve uma falta de ar absurda, que é uma insuficiência respiratória, como os médicos dizem. Secundária é uma pneumonia. O vírus dá uma pneumonia na pessoa e induz falta de ar. E é essa falta de ar que muitos pacientes não conseguem respirar sozinhos e precisam de um leito de UTI. Um leito de UTI que já é escasso para as nossas realidades, não é? Imagine numa situação de guerra. É esta a angústia e é essa a nossa preocupação. Doutor Paulo Márcio, o senhor fez aí uma relação de dados estatísticos e eu chamo a atenção para um que o senhor citou. 75% dos óbitos tem a ver também com doenças cardíacas. O senhor é um cardiologista. Que tipo de recomendação específica o senhor faz para esse público, mesmo os que não tenham mais de 60 anos? Que tipo de recomendação o senhor faz especificamente para os cardíacos? A recomendação não é apenas do Dr. Paulo Márcio, que aqui, nessa entrevista, represento a Associação Piauiense de Medicina, mas essa recomendação é da Organização Mundial de Saúde. O cardiopata, a saber, todos aqueles que têm doença do coração, devem se cuidar bastante, independente da idade. E o cuidado principal é de proteção individual, no que se refere a usar máscara, estar lavando as mãos rotineiramente e, sem dúvida alguma, isolar-se, né? O cardiopata que desenvolve essa doença, lamentavelmente, está tendo uma taxa de evolução ruim, né? Na ordem aí de 15% a 20%. Ou seja, de cada 10 pessoas que têm doença do coração e contraem o vírus, 2 delas têm uma evolução ruim, sendo cardiopata, né? E a evolução ruim é o quê, gente? É ir para a UTI. Estando na UTI, a segunda complicação é ser entubado e a terceira complicação, lamentavelmente, é perder a vida. E o cardiopata precisa ser cuidado nesse momento com cuidado. Então perceba você que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um irmão, que tem um tio, que tem um parente doente do coração, isole o seu indivíduo, isole esse ente querido. Tenha cuidado em evitar a aproximação e montar para ele uma estrutura de cuidados em relação a suprimentos, em relação ao suporte emocional. Hoje, com o advento dessa tecnologia que inclusive a gente está se falando aqui, conectando com o Piauí inteiro, é possível aproximar as pessoas, porque o outro problema importante é o estado emocional das pessoas durante o período de quarentena. Vários relatos no mundo de tendência de depressão, de pessoas que ficam se isolando, especialmente idosos, né? Isolar um idoso, nós todos sabemos que não é fácil. O Piauí tem uma grande responsabilidade e uma grande meta, né? É a meta de garantir o isolamento social. Ontem, o ministro da Saúde, através de um documento oficial do Ministério da Saúde, reconheceu a importância do isolamento social. E nós todos estamos envolvidos em incentivar, porque aonde o isolamento social, aonde a quarentena funcionou, está dando certo. Hoje, novamente, mensagem de agora, do início da manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou para o mundo inteiro que os Estados Unidos estará de quarentena durante 30 dias. Os próximos 30 dias, ou seja, até o dia 30 de abril, os Estados Unidos estará totalmente de quarentena. O presidente da Rússia, hoje,
anunciou também no início dessa manhã que Moscou está isolada, inclusive toda a Rússia estará com as suas fronteiras fechadas para qualquer imigrante, né? Se países como esses estão tendo esse cuidado, países ricos, países com estrutura, que dirá nós, né? Até porque a gente tem aprendido com o erro dos outros e aprendido com o sofrimento dos outros. Na Itália e hoje a Espanha desponta, são países ricos, com tecnologia de ponta, com hospitais extremamente aprimorados, sofisticados, com tudo de bom. Paulo e Márcio. O povo está morrendo. O povo está morrendo lá. Porque o serviço de saúde não dá conta de atender todo mundo que precisa, ao mesmo tempo. Obrigada, doutor Paulo Márcio, que é médico cardiologista, presidente da Associação Piauiense de Medicina, pela conversa com os nossos telespectadores aqui no Notícia da Manhã. Um bom dia para o senhor. Muito obrigada pela atenção.